Haris Kairene, muito bem, estamos dando início a mais um momento juntos, mais uma construção de conhecimentos, informações, diálogos teológicos dentro de uma proposta teológica que hoje iremos tratar, que é a teologia arminiana. Claro que no canal, no Transitar Teológico, você tem a oportunidade de percorrer uma série de assuntos, tanto interdisciplinar como transdisciplinar, dentro das várias áreas das ciências humanas que dialogam com a teologia, tá? Mas hoje, especificadamente, vamos trabalhar com a proposta temática da teologia arminiana a partir de conhecer um pouco da vida de Armínio, Jacobus Hermenins Arminius, ok? Jacobus Arminius, ele nasceu em Oldenhouter, na Holanda, isso em 10 de outubro de 1560, tá? E é importante falar que essa cidade, Oldenhouter, ela ficava aproximadamente, tá? 19 quilômetros de distância de Roterdã. O seu pai, que era um excelente profissional da área de cutelaria e armeiro também, era considerado socialmente um fidalgo. Por quê? Porque nessa época quem trabalhava com cutelaria e principalmente era um armeiro que servia o Estado provendo armas para os exércitos, tinha, vamos dizer assim, uma influência social e era considerado um fidalgo. Arminius, ele vai dar um upgrade na sua vida educacional a partir da morte do seu pai. Quando seu pai morre, ele vai ser, vamos dizer assim, não adotado, mas vai ter os cuidados mais tarde de um pastor reformado chamado Teodoro Emílio, o qual vai, após a morte do pai de Armínio, migrar com Armínio para a região de Utrecht, aonde Armínio vai desenvolver ou iniciar na sua adolescência o seu expressivo desenvolvimento intelectual, que vai lhe levar no ano de 1575 a entrar na Universidade de Leiden, na Holanda, que era uma universidade sob a liderança do príncipe Guilherme Orange I, tá? Logo, Armínio irá desenvolver-se e irá crescer intelectualmente, tornando-se um docente, um aluno discente de grande influência na universidade, e vai ter a oportunidade de vir a migrar para uma outra região, que é justamente para Genebra, na Suíça, aonde ele vai entrar uma das universidades mais afamadas dessa época, que era a da Suíça, onde estavam ali grandes líderes, grandes docentes e expoentes da intelectualidade e da teologia, como no caso de Teodoro Beza, tá? O arquicalvinista e sucessor de Calvino. Armínio veio então a viajar para Genebra praticamente no ano 1581, quando ele vai assinar o seu registro, essa oficialização enquanto aluno na universidade nos anos de 1582, tá? Teodoro Beza, que era professor influente nesse período, tinha já 62 anos aproximadamente, quando Armínio vai ingressar oficialmente na universidade e vai automaticamente tornar-se aluno de Beza, como tornou-se de outros alunos. Armínio vai ter um relacionamento, vamos assim, expressivo com os mestres em Genebra, porém vai se enamorar da filosofia
de Petrus Ramos, tá? E com isso vai gerar um conflito inevitável com um dos grandes, vamos assim, docentes, expoentes da docência dessa universidade de Genebra, na Suíça, porque era defendendo a filosofia de Petrus Ramos que ele vai gerar um conflito com Petrus Galésios, que era um espanhol aristotélico, e que vai se sentir particularmente ofendido pelas postulações e defesas e argumentações de Armínio em favor da filosofia de Petrus Ramos, tá? A convivência, e com isso, claro, que a convivência de Armínio com o Griâmios e também com o conflito que vai gerar mais tarde com este filósofo, o Petrus Galésios, vai resultar, claro, na sua saída da Universidade de Genebra, a qual vai fazer com que ele venha migrar por um tempo para a Basileia, na Suíça, e ali estar dando continuidade aos seus estudos, aonde ele vai ter, claro, um dos grandes desenvolvimentos da sua formação. Praticamente vai ser aonde ele vai ser gerado intelectualmente, vai ser em Basileia, na Suíça, a qual mais tarde, inclusive, vai querer lhe oferecer um título de doutor pelas teses que ele vai defender lá nos anos de 1584, 1585, porém, ele decide rejeitar o título de doutor por se considerar muito novo para esta titulação e responsabilidade de ser um doutor, e resolve então migrar para Genebra, voltando novamente à universidade, que vai lhe receber no ano de 1587, aonde ele vai, no ano 1585, melhor dizendo, e ele vai ficar ali de uma forma mais conservadora, mais contida, não criando conflitos, diminuindo grandemente a sua tendência à filosofia de Petrus Ramos, concordando com a posição dos outros professores e filósofos ali. Claro que Galésios não se encontrava mais lá, e o que vai contribuir para o seu retorno a Genebra, e também a influência de Teodoro Beza, que vai procurar, de uma forma ou outra, inserir novamente Armínio nesse contexto dessa de formação desta universidade, e vai levar a oportunização de Armínio estudar lá até os anos de 1587, quando então ele sai de lá com o título de doutor em teologia. Com isso, ele vai encerrar a sua jornada acadêmica e vai iniciar o seu ministério pastoral na Igreja Reformada de Amsterdã, na Holanda. Mas antes de entrarmos na vida ministerial de Armínio, eu quero abrir um parênteses aqui para falar que a relação que Armínio tem com Teodoro Beza não vai lhe influenciar a se tornar um calvinista. Armínio em nenhum momento é influenciado por Teodoro Beza a abraçar a doutrina da predestinação e também a todas as posições que Teodoro Beza defendia como continuador do legado e perpetuador do legado de Calvino. É interessante falar também que, inclusive, quando ele vai assumir a Igreja Reformada
em Amsterdã, na Holanda, ele vai se posicionar contra as postulações do calvinismo defendida por Teodoro Beza. E por que então que ele vai assumir uma igreja reformada? Eu vou colocar aqui um parêntese para essa pergunta. A igreja reformada era a igreja oficial de Amsterdã, na Holanda. Era a igreja em que, vamos dizer assim, era a considerada a principal do protestantismo na Holanda. Nós temos que considerar que essa igreja vai surgir em razão de um conflito ou em resultado de um conflito entre os neerlandeses, tá? E o rei espanhol Filipe II, o qual era um católico autêntico e declarava que deveria morrer 100 vezes do que aceitar a heresia do protestantismo nas suas colônias. Com isso, vai surgir o conflito, a guerra dos neerlandeses, que são liderados por Guilherme de Orange, ao qual vão vencer vamos assim, a toda a estrutura proposta de combate por Filipe II, e Guilherme de Orange, que era um calvinista, vai declarar em 1581, então, a independência da Holanda e dos Países Baixos, dos Países Baixos, tá? Dos considerados Países Baixos, e com isso a Holanda vai se tornar uma nação protestante por influência do Guilherme de Orange, e vai abrir assim um espaço, tendo em vista que ele era de origem calvinista, para a igreja reformada ser implantada como igreja oficial da Holanda, nesse período de 1581. Por isso que em 1587, quando ele vai assumir a igreja em Amsterdã, a igreja que ele vai ser pastor, que vai pertencer ao clero Jacobus Arminius, vai ser a igreja reformada holandesa. Inclusive, ele vai ser indicado pelo Teodoro Beza para assumir esta igreja. Ele vai receber a igreja de Amsterdã vai receber uma carta de apresentação de Teodoro Beza, referenciando Jacobus Arminius como um expoente da Universidade de Genebra. Mas isso não quer dizer que Armínio vai abraçar a doutrina ou as postulações da teologia calvinista. Muito pelo contrário. Em suas exposições em Amsterdã da Epístola aos Romanos, ainda quando era aluno em Genebra, tá? Ele vai defender, totalmente se posicionando contrário ao supralapsarianismo, ele vai se defender que a eleição, ao contrário de incondicional, a eleição que ele defende é condicional. E além da eleição condicional, Armínio vai defender também a graça resistível e vai ser totalmente contrário ao supralapsarianismo, tá? Com isso, ele vai vamos assim, manifestar contrário a todas as principais doutrinas e posições teológicas de Teodoro Beza e do calvinismo, o que vai resultar mais tarde em controvérsias grandes e conflitos teológicos de Armínio com Gomários, que era um dos, vamos assim, discípulos, tá, de Teodoro Beza, e vai resultar mais à frente
no concílio de Dort, que vai ser um concílio proposto justamente pelo Guilherme de Orange, com o endossar do calvinismo e de Teodoro Beza, para poder confrontar a Armínio, destituir a ele das suas posições teológicas que eram contrárias ao calvinismo e automaticamente proibir que ele e os seus seguidores, os remonstrantes, dessem continuidade a essas abordagens contrárias ao que defendia o calvinismo. Tá? Mas isso, eu quero vos dizer que o sínodo de Dort, mesmo proibindo e condenando a todos que viessem dar continuidade ao que defendia Armínio, que vai morrer no ano 1603, e aí os remonstrantes vão dar continuidade ao seu legado, mesmo com essa reforma na Holanda, a Igreja Reformada Holandesa vai continuar sob a liderança da remonstrância ou dos remonstrantes, e esses vão se posicionar incisivos em dar continuidade, mesmo banidos e perseguidos pela igreja e pelo governo. E claro que vai surgir outras controvérsias, outros embates, mas nenhum destes vai ser razão ou motivo para que o arminianismo e as posições de Armínio tenham fim. Muito pelo contrário, vão ser motivos e razões para o crescimento, a expansão e também a, vamos assim, implantação definitiva, né, e continuidade do legado de Armínio pelos remonstrantes, que é uma aula que eu quero falar e ainda dar futuramente só sobre o efeito da remonstrância e a participação dos remonstrantes no arminianismo, ok? Então essa foi uma breve aula explanando um pouco sobre a vida de Armínio e a sua participação importante e incisiva dentro aí do movimento pós-reforma e reforma da Holanda, né? Reforma eclesiástica na Holanda, nos anos de 1587 até a sua morte, que ocorre no ano de 1603. Obrigado a todos e até a nossa próxima oportunidade juntos.